pessoal está perguntando bastante aqui sobre a questão da OTAN. Por que algum país seria... Qual que é a vantagem de algum país fazer parte da OTAN? E por que eles seriam anexados ou escolheriam fazer parte? Isso é muito interessante. Vamos fazer um exercício prático aqui. Se a Ucrânia estivesse na OTAN, isso possivelmente nunca vai acontecer, porque a política russa é muito forte. A Rússia é uma potência, não adianta, é uma superpotência, não adianta discutir. A Rússia é um membro do Conselho de Segurança Permanente da ONU, então é indiscutível o poderio diplomático, político e militar da Rússia. Mas se eventualmente a Ucrânia tivesse na OTAN, possivelmente o Vladimir Putin não iria promover esse tipo de intervenção que promoveu. Porque isso justificaria o fato de as grandes potências da OTAN se unirem e promoverem a defesa do território ucraniano. Então, o Putin ele pode ter todas as características que o chat, que a população brasileira, que a população russa, a população ucraniana gostam de falar que ele tem. Mas uma coisa ele não é. Ele não é infantil, ele não é burro, ele não é limitado, ele entende muito bem esse tabuleiro de xadrez. Não à toa é o presidente da Rússia que apertou a mão do George W. Bush, que apertou a mão do Obama, que apertou a mão do Trump, que apertou a mão do Biden, e é o presidente russo que vai apertar a mão do próximo presidente dos Estados Unidos. Ele é um dos maiores políticos da história recente da humanidade, sem dúvida nenhuma. Também fato posto. Então ele é muito habilidoso em relação a isso. Qual seria a vantagem da Ucrânia, por exemplo, em relação à OTAN? A Ucrânia não sofreria essa intervenção. Definitivamente a Ucrânia não sofreria essa intervenção. Então é uma grande vantagem nesse sentido. Dos outros países que já fazem parte assim, do bloco, eu acho que ainda a gente precisa mostrar para o pessoal assim, qual que é a importância da OTAN para esses países. Não só uma proteção militar e tudo, mas tem uma questão econômica também de fazer parte de um grupo. Em relação à posição econômica, eu vou te dar um exemplo para deixar muito claro, porque tudo é política e tudo é diplomacia. O papel que um país tem nas relações internacionais tem que ser um papel levado muito a sério. O Brasil, na década de 90, assinou o TNP, no governo Fernando Henrique Cardoso. Quando a gente assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, lembrando, o Brasil é uma potência nuclear adormecida, ou seja, o Brasil tem condições, tem know-how, tem arcabouço técnico, conhecimento científico de produzir um armamento nuclear. Ok, por isso nós somos chamados de uma potência bélica adormecida. Quando, na década de 90, o Brasil assina o TNP, que é um tratado que basicamente firma que o Brasil não vai produzir a sua bomba e não vai tentar revender algum tipo de tecnologia nesse sentido, o Brasil mostrou militarmente para o mundo que era um país seguro e, dessa forma, o Brasil diplomaticamente, vou usar uma terminologia muito popular, ganhou ponto com a comunidade internacional. Então, o Brasil se mostrou um país estável o suficiente para atrair novos investimentos, para se aproximar do que era o seu principal parceiro comercial à época, que era os Estados Unidos. Então, uma postura militar estável que a OTAN pode garantir acaba gerando estabilidade política, que vem a ser estabilidade econômica, estabilidade diplomática. A política, ela sobrepõe muitos fatores, né? Como economia, como estabilidade militar, é muito legal. Então, agora, o que de fato garantiu mais estabilidade econômica para esse país foi a inserção deles na União Europeia. Mas que o fato de estar na OTAN garante estabilidade militar. Então é legal, é interessante.